mistério, o Flamengo faz jogada de mestre, fecha mais uma contratação, mais um anúncio, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, viaja rumo à capital do Ceará, Fortaleza, para enfrentar a equipe do Ceará amanhã, às 6h30 da tarde, transmissão desse jogo da Pedrão RNTV a partir das 3h30 da tarde, beleza? Às 9h30 da manhã, o elenco do Flamengo se apresentou ao CT Leandro Bu, fizeram lá os atletas os seus respectivos treinamentos e às 4h10 teve um voo para Fortaleza, beleza? A previsão de chegada é às 7h30 ou já chegaram às 7h30 da noite, depende do momento aí que você tá vendo esse vídeo. Vai lembrar, chegada ao vivo diretamente da Pedrão RNTV também. Gordola tá lá posicionado com a câmera no Gran Marquise. Esse é o nome do hotel que o Flamengo vai ficar hospedado. A informação para você, torcedor rubro-negro, beleza? Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo já será o último do turno diante da equipe do Mirassol dentro do estádio do Maracanã. Tô vendo gente aí, o Jorginho tem que tomar cartão amarelo, fulano tem que tomar cartão amarelo para ser poupado contra o Mirassol, porque vai ter que jogar contra o Atlético Mineiro. Meu amigo, que mané poupar contra o Mirassol? Mirassol é chato, hein? Mirassol não é de bobeira não, hein? Vai achando vocês aí, por mais que seja no Maracanã, é jogo complicado, hein? Mas vamos lá, minha galera. Ó, para esse jogo diante da equipe do Ceará, o Flamengo não vai contar com Everton Cebolinha, pessoal. Ele continua de fora de partidas do Flamengo em função de uma tendinite. Segue em processo de recuperação. Michael também não deve viajar, aliás, não é que não deve, não viaja com o elenco para a capital do Ceará. O Michael já tá um tempo fora, hein? Que situação esquisita, hein, cara? Assim, não tem lesão, porque dor no tornozelo, é lógico, o atleta é que sabe se tá sentindo dor ou não, mas, sei lá, acho que tem farinha no angu, né? Fubá no angu, né? Tem caroço nesse angu aí, não mexeram direito, não. Tem que ver direitinho aí, hein? Achando que vai rolar uma saída mesmo, é do Michael, beleza? E de acordo com a assessoria de imprensa do Flamengo, o Greg, né, o Rafa Gaúcho, o Rodrigo Paiva publicaram lá no grupo destinado aos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo, o Luiz Araújo também está de fora da lista de relacionados em função de controle de carga. Não se trata de uma lesão propriamente dita do jogador, apenas um controle de carga, reforço, desfalque de peso, na minha opinião, para esse jogo. E o Matheus Cunha em função de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, pessoal. Também não vai para o jogo em Fortaleza. Esse já está até vendido para a equipe do Cruzeiro, pelo menos já assinou um pré-contrato. Ao início do próximo ano, dia 1º de janeiro, ele é jogador do Cruzeiro. Então, pegando aí os que sobraram, o Flamengo vai para Fortaleza, ou foi, depende, como eu disse, com Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Gonçalo Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo e Matias Vinha, pessoal. Essa galera toda aí vai para Fortaleza, inclusive com a expectativa do Samuel Lino ser titular do Flamengo nesse enfrentamento diante da equipe do Ceará. E tem que ser titular, tem condição física, tem que ir para jogo, vai para jogo, porque o Flamengo precisa dele. Por mais que o Ceará esteja jogando ali nos seus domínios, a tendência é que assuma uma postura mais cautelosa, mais defensiva, e aí o Flamengo vai ter que tomar, né, as decisões dentro de campo, como geralmente o Flamengo precisa, né, tomar a iniciativa. E o Samuel Lino é importante para romper, quebrar
esses sistemas defensivos. E a pressão vai ser grande para ganhar, porque deu uma segurada na Copa do Brasil, então tem que aí, evidentemente, dar resposta no Campeonato Brasileiro. Pessoal, Bruno Henrique se manifesta após a denúncia do STJD ser efetivada. Na realidade, foi a defesa do Bruno Henrique que se manifestou. Vamos ler a nota aqui. Bruno Henrique foi punido com um cartão em um lance em que, obviamente, sequer foi falta. Olha, eu concordo com isso, tá? Você tá passando pano, Pedrão, o que é isso? Eu não achei que foi falta aquele lance, não. Eu me lembro hoje, ainda assistindo esse jogo, eu não estava lá em Brasília, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Cordola estava até assistindo esse jogo comigo, Flamengo e Santos no Mané Garrincha. O Flamengo perdeu esse jogo, eu lembro. Chute fora da área, esqueci quem foi. Sei que perdeu de chute fora da área do Santos. E o Bruno Henrique sequer fez falta. O Gerson foi até expulso, né? Nesse jogo que o Gerson foi expulso, se não me engano. E o Bruno Henrique sequer fez falta. Isso aí é verdade. Não tô dizendo que é inocente. Tô dizendo que eu também achei. É absurda a alegação de que tomaram um cartão amarelo nesse lance e que sequer falta houve, tinha como objetivo influenciar no resultado da partida ou do campeonato que estava em disputa. O próprio STJD já havia antes arquivado o caso, que se baseava nas mesmas alegações, e a defesa do atleta demonstrará que a nova acusação também merece ter esse mesmo desfecho. A ver qual vai ser a decisão da justiça. O Bruno Henrique tem direito à defesa assim como qualquer outro cidadão, e como eu sempre digo, o ônus da prova se dá a quem acusa. Está acusando, então você tem que provar, né? E isso em juízo, e isso a justiça precisa bater o martelo, que aí eu vou falar tudo do Bruno Henrique. Enquanto isso não acontece, tem que ter responsabilidade para não fazer injustiça. Quase acabaram com a carreira do Lucas Paquetá e o cara tá absolvido. Ah, mas foi por insuficiência de prova, meu amigo. É o que eu disse. O ônus da prova é de quem acusa, né? Então, se o Paquetá tá livre, deixa o cara livre. Minha galera, faltam 10 dias para as oitavas de final da Copa Libertadores da América começarem, torcedor rubro-negro, né? Começa no dia 12, o Flamengo tem seu primeiro embate no dia 13, então para o Flamengo faltam, na realidade, 11 dias, né? Já na próxima semana aí o Flamengo entrará em campo diante da equipe do Internacional no estádio do Maracanã e com a corda no pescoço para vencer, porque o primeiro jogo é em casa, o segundo é fora, e essa história da carochinha de não ganhar o primeiro jogo em casa, em mata-mata, isso tem que acabar, né? Que no ano passado, o Flamengo foi eliminado nessa ocasião. Pro Olímpia, porque ganhou de 1-0 pobre e colou as placas lá no Defensor Del Chaco, né? E contra o Peñarol perdeu o primeiro jogo. Isso não pode acontecer contra o Internacional, gente. Até porque o Internacional nem tá tão bem assim, tá em vez de ser eliminado pro Fluminense, que tá perdendo de todo mundo, né? Apesar do feito que eles tiveram no Campeonato Mundial, né? Venceram o Internacional no Beira-Rio por 2-1, né? Se não me falha a memória aí durante a semana. Inclusive tem alguns confrontos aí do Campeonato Brasileiro hoje, mas nenhum, acho que o Cruzeiro e o Palmeiras jogam amanhã, né? Desses de hoje aí, vou só secar o Fluminense, que eu quero o Fluminense se dane. Pessoal, negócio é o seguinte, o Flamengo reduziu a sua dívida líquida de 505 milhões para 400 milhões e 100 mil reais. Esse valor não inclui a operação do Maracanã. Com o Maracanã, seria um total de 564 milhões. O clube usa como indicador o endividamento líquido operacional. Nesse caso, a redução foi de 327 milhões para 128 milhões. Trata-se de um valor que tem mais peso sobre a operação no curto prazo, período mais ou menos aí de um ano. O bom resultado do Flamengo no primeiro semestre do ano, né, gerando uma receita de 712 milhões de reais, fez também o Flamengo ter 148 milhões de reais em caixa, sendo 109 na sua gestão própria e o restante do consórcio Fla-Flu, que gere, né, o estádio do Maracanã. Na prática, o rubro-negro tem garantido no caixa dinheiro suficiente para a despesa de 2 meses. O
Clube Carioca para 2025 planeja um faturamento recorde na sua história de 1 bilhão e 700 mil reais, né? Quase na casa dos 2 bilhões de reais aí o Flamengo pode não é lucro, tá, gente? É faturamento, tá? Não tem, o lucro é bem menor que isso, porque o Flamengo também tem obrigações para arcar, tem contas a pagar, funcionário, jogador, contratação de jogador, entre outras situações aí que a gente sabe que um clube de futebol precisa para sobreviver. Pessoal, o atacante Juninho do Flamengo segue nos planos do Al Riyad, da Arábia Saudita, tá? Teve um primeiro contato do Al Riyad pela contratação do jogador, entretanto, a proposta não foi aceita pelo Flamengo porque era uma possibilidade apenas de empréstimo do jogador. O Flamengo já quer emprestar o atleta com uma opção de compra. Internamente avaliam que já teve um tempo suficiente, cerca de 8 meses que o Juninho está no Flamengo e até agora, infelizmente, ele não entregou pelo menos aquilo que era esperado. Não à toa o Flamengo segue no mercado da bola para contratar um atacante, inclusive tem novas informações aí ao redor disso e a gente vai repercutir isso aqui naturalmente. Minha galera, Rodrigo Muniz, ex-atacante do Flamengo, Munigol, pode render 100 milhões de reais ao Flamengo. O Newcastle, que é o novo bilionário da parada da Inglaterra, quer contratar o atacante por 40 milhões de libras, que dá mais ou menos aí 293 milhões e 600 mil reais, a gente fazendo a conversão. Como o Flamengo tem 25% de uma futura venda, o Flamengo pode faturar até 10 milhões de libras, 73 milhões e 400 mil reais. Com bônus e variáveis, o valor total pode chegar na casa dos 100 milhões de reais, pessoal. Então, para você ver, o Flamengo já vendeu o jogador, já rendeu um bom dinheiro ao Flamengo e pode render ainda mais porque o Flamengo manteve esse percentual. Cara, o Rodrigo Muniz, para mim, tem potencial de seleção brasileira, tá? Nessa íngua que tá de atacante a seleção brasileira, por mais que agora nós temos aí o João Pedro, detonou o Fluminense, sendo ex-Fluminense pela equipe do Chelsea, o Rodrigo Muniz é muito bom jogador e vai para um clube que hoje é considerado rico na Inglaterra falando. Minha galera, a Fiorentina está contratando um jogador para a mesma função e pelo mesmo preço que eles oferecem Beltrán. Inclusive, já aceitaram, que é os 15 milhões de euros. Muita gente na Itália repercute isso como se a venda de Beltrán já estivesse engatilhada e o dinheiro que a Fiorentina vai receber já está garantido, como possibilidade o Flamengo como comprador. Calma que a gente vai entrar mais nessa situação do Beltrán, dos atacantes, de zagueiro que o Flamengo tem. Olha, a janela do Flamengo ainda não acabou, tá, pessoal? Se você acha isso, você está enganado. Agora falando sobre saída, segundo um dos intermediários envolvidos na negociação com o CSKA, né, em relação ao Matheus Gonçalves, além da proposta do clube russo ao Flamengo, mais 2 equipes lá de fora, no exterior, tá, demonstraram interesse pelo jovem cria do CT Ninho do Urubu. Os nomes dessas equipes não foram reveladas, mas uma delas também é europeia, fora das principais ligas e também do Emirados Árabes Unidos, também tem a Ferpela. Apesar de não ter ainda formalizado propostas, as ofertas devem girar em valores próximos apresentados pelo CSKA. Como eu disse aqui, mais ou menos 8 milhões de dólares os russos devem enviar uma proposta em papel timbrado pelo Matheus Gonçalves, com variações na porcentagem dos direitos econômicos, que permaneceriam com o Flamengo, para o Flamengo lucrar com uma futura venda, como também está lucrando aí com essa futura venda do Rodrigo Muniz. A boa atuação
do Matheus, os olheiros enxergaram que ele teve uma boa atuação, aumentou a chance dele ser negociado. Eu sinceramente, não achei que ele teve uma boa atuação, tá? Eu acho que existe por parte de nós rubro-negros um apreço pelas categorias de base do clube, isso aí é natural. O Flamengo tem mais disso em função de ter ganhado vários títulos por causa da sua categoria de base, lá na década de 80, aquela coisa toda, mas chamou a atenção de olheiros que querem a contratação de Matheus Gonçalves. Pessoal, vamos lá, o negócio é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, Flamengo anunciou Jorge Carrascal, praticamente anunciado nas redes sociais, o Flamengo soltou isso aqui, ó. Um monte de beijo, tá vendo beijo aí? Pedrão, o que isso tem a ver? Deixe de ser bobo, Pedrão. O Ayrton Lucas tem apelido de beijinho no Flamengo. O Carrascal tem a tatuagem igual a dele, do beijinho. Aí, em função de ações de marketing, aquela coisa toda, eles vão lá e colocam, né, esse tipo de coisa ali, já para aquecer a massa de que vai sair o anúncio oficial, ou já saiu, dependendo do momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Pessoal, negócio é o seguinte, o orçamento da diretoria do Flamengo feito no início do ano não previa um grande investimento, mas o poderio financeiro aumentou, né, em razão da venda do Gerson, do Mundial de Clubes, que o Flamengo avançou até as oitavas de final, ganhou 2 partidas na fase de grupos. O Flamengo investiu já cerca de 43 milhões de euros em Royal, Carrascal, Samuel Lino e Saúl, que chegou sem custos, mas o Flamengo desembolsou luvas, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados. O pagamento por esses reforços, Royal, Samuel Lino, Carrascal, serão feitos de forma parcelada, que dá autonomia ao Flamengo para fazer mais movimentos no mercado, e o Flamengo já admite fazer um investimento de mais ou menos 15 milhões de euros a mais. É o valor, por exemplo, que a direção do Flamengo pretende pagar por Lucas Beltrán, que a Fiorentina, inclusive, já deu aval. Entretanto, o Flamengo encontra uma resistência do jogador e da sua família, que querem continuar na Europa, porém, não receberam ainda uma proposta do futebol europeu, que faz com que eles se convençam a vir de volta para a América do Sul. O Flamengo já tentou o Tati Castellanos, por exemplo, mas os valores são muito altos, a Lazio não quer negociar o jogador e o Flamengo não vai parar até conseguir contratar um centroavante. Esse nome era para ser o Juninho, né? Mas, desde que ele chegou, ele acabou não se firmando. O Flamengo enxerga que tem 3 grandes zagueiros no elenco, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, e que precisa de mais um para ter uma dupla de zaga reserva para segurar um ou outro ali de vez em quando. Você pode ver que contra o Atlético Mineiro jogou Léo Pereira e Léo Ortiz. Não colocou João Vitor. O próprio Felipe, na entrevista coletiva, disse que não seria justo com os meninos colocando ele para jogar esse tipo de partida. Além das chegadas, o Flamengo tem recurso disponível para isso. O Flamengo busca negociar Matheus Gonçalves, Michael e também Everton Cebolinha. Então a janela do Flamengo não acabou. Aliás, fim da novela, por isso lá o anúncio do beijinho do Flamengo. O Flamengo recebeu, até que enfim, rapaz, a documentação do Dínamo e encaminha o anúncio de Carrascal. Por causa desse atraso russo, o Carrascal não foi regularizado a tempo para a CBF, está fora do jogo contra o Ceará, tá? E do Atlético Mineiro. Também já não ia jogar, também não ia dar tempo. A estreia deve ser no dia 9, contra o Mirassol, no estádio do Maracanã. Faltam apenas detalhes para o anúncio oficial do Flamengo, ou detalhes já vencidos, em função do vídeo não ser atemporal, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações de rubro-negras.